Me fala um pouquinho, sobre essa representatividade, né? Você, em nome do país, estando nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude 2024 na Coreia do Sul, a partir da figura da medalha, com um design sendo desenvolvido por você. Ah, Vou nem perguntar se de fato é a concretização de um sonho, mas se for, você pode falar para mim. Mas de onde surge essa ideia e por que mergulhar de fato nessa aventura? Sim, queria dizer já de início que eu estou muito feliz sobre essa questão da representatividade que você falou. Acho que é muito legal destacar que os três vencedores, eles são latino-americanos, né? Segunda colocada é colombiana, terceira colocada é mexicana. Eu acho que isso é muito legal para a gente. Mostra a força que o nosso design, a nossa arte tem internacionalmente. Eu acho que isso é muito legal. Sobre o design, na real que a primeira ideia, quando eu vi que tinha lançado o concurso, a primeira ideia que eu tive, e eu acho que é o que muita gente tem na cabeça quando pensa em Olimpíadas, é pensar sobre vitória e sobre esporte. Pensar na medalha de ouro, sobre glória e essas coisas. E aí essa foi a primeira ideia que eu fiz, e só depois que eu fiz a primeira proposta que eu fui ler as regras. E aí, quando eu li as regras e que eles falavam, precisa estar de acordo com os valores olímpicos e tal, que aí eu fui pesquisar de fato sobre os valores e vi que, na verdade, o esporte ele é um meio, mas ele não é o fim. A vitória é um meio, mas não é o fim. O fim, ele é a união das pessoas, é o respeito, é você querer ser melhor a cada dia. Então, o legado olímpico ele é muito maior do que só a vitória, só o pódio, que é o que a gente pensa imediatamente, né? Então, a partir disso, eu refiz a minha proposta e aí focado mais nesses novos valores que eu acabei aprendendo das Olimpíadas. Já vou explicar já sobre o conceito, tudo bem? Claro, pois O não. Fala. conceito, top. O conceito ele é dividido em duas diretrizes principais. O primeiro é que eu queria que a medalha ela não fosse tratada como um quadro para uma pintura que você só olha, ela é passiva para você, mas sim como uma escultura. A escultura você pega nela, você vê ela em todas as direções, ela tem uma materialidade, ela tem um peso, uma textura, e eu acho que isso é muito importante. As pessoas elas não querem só olhar para a medalha, elas querem pegar na medalha, elas querem morder, beijar, querem sentir que aquela vitória ela foi palpável. Então, como artista, eu acho que essa interpretação tátil, eu acho que ela era muito importante para ser feita. E outra coisa era sobre a materialidade. A medalha ela é feita de metal, de metais. E se ela fosse feita de plástico, ou se ela fosse feita de pedra, madeira, seria uma outra relação que a gente teria com a medalha. E então, ela ser de metal é uma coisa que a gente precisa explorar, porque é o que a gente consegue fazer com o metal que a gente não faz com outros materiais, por exemplo. E uma das características que eu queria trazer era essa diferença de acabamentos que a gente consegue dar. Então, o polido, o fosco, e não só o polido como para destacar um elemento, mas sim como, de fato, um elemento protagonista no design. Então, o fato de... Acho que você já chegou a ver, né, a medalha, como é que ela é. Quando você vira a medalha, ela cria alguns brilhos, ela reflete e cria brilhos. E esses brilhos, eles fazem parte do conceito do design. Realmente essa vontade que a gente tem de ser melhor, brilhando dentro da gente. Eu acho que isso é o conceito principal da medalha. É muito legal. A sua relação com o esporte, ela sempre foi muito clara. Você acompanha Jogos Olímpicos, outras modalidades que não necessariamente sejam olímpicas, enfim. Como é que é a sua relação com o esporte, seja de alto rendimento ou não? Sim, eu amo esporte, eu sempre amei desde criança. Comecei com influência do meu pai, que joga muito tênis, e aí eu comecei no tênis também, desde criancinha. Depois minha mãe, ela achou uma escola de natação gratuita do governo, e que aí eu comecei a fazer natação, treinar, treinar para competições mesmo, e aí acabei até treinando bem brevemente para alto rendimento, mas enfim, acabou que não foi para frente. Mas sim, o esporte sempre foi parte da minha vida. Eu sempre acompanho os Jogos Olímpicos, gosto muito de
de todas as histórias que vêm junto. São várias histórias de superação, né? E não sei, eles influenciam, esses atletas influenciam a gente de tantas maneiras. Eu acho que isso é muito legal. Demais. Ah, entrar nesse concurso foi o primeiro com viés ligado ao esporte do qual você participou? Você já teve algumas outras imersões aí ao longo dessa sua vida, né? Você é um jovem ainda, né? Mas enfim, você teve já algumas outras experimentações nessa esfera específica? Olha, não sei se responde a pergunta, mas já participei de algumas competições de natação. Não, eu digo, E, na área de concurso de design para outras modalidades ou sim, para outros eventos esportivos, é a primeira vez que você se desafia exatamente nessa seara? é a primeira vez. É a primeira vez e também não são muitas, eu acho, oportunidades nesse sentido que tem. E essa das Olimpíadas é realmente uma oportunidade muito grande. Foi muito legal. Que demais. Foram 3.000 concorrentes ao todo, é isso? Foi. Foi bem concorrido. 10 vezes mais do que da edição passada. É impressionante. Você, de formação, é arquiteto, é isso? Eu sou arquiteto pela Universidade de Brasília, pela FAO. Uhum. E você mora em Brasília especificamente? Moro em Brasília, eu moro no Sudeste. Muito bem. Projetando a partir de agora esse feito especial, né? Porque de fato acredito eu, você se sinta premiado. O que você projeta daqui para frente, né? Especificamente para a sua carreira, delineia como, né? Os seus próximos passos, Danti. Isso é uma pergunta bem complicada, porque eu acho que até agora eu não consegui entender de fato o que está acontecendo. Eu soube do resultado, na verdade, na sexta-feira. E desde a sexta-feira eu estou tentando mastigar isso, digerir isso, e até agora eu não consegui direito. Então, com certeza vai ser uma coisa incrível para minha vida. Eu sempre quis que a arte desse certo para mim, de alguma forma. E morando no Brasil, isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer, mas que eu tinha muita esperança ainda assim. E ter esse reconhecimento, eu acho que é uma indicação assim que eu estou seguindo pelo caminho certo. Agora, exatamente o que vai acontecer para mim é muito difícil de entender ainda. Claro. Mas que legal, muito, muito bonito ouvir o seu discurso. Esse primeiro contato na última sexta-feira foi feito via Comitê Olímpico Internacional, foi o COB aqui do Brasil, como é que foi? Na verdade, eles queriam fazer uma entrevista comigo em inglês, e apesar de eu entender bem inglês, o meu speaking ele não é muito bom. E eu queria tem vários termos de design que eu queria falar e que eu não sabia como é que eram esses termos em inglês. Aí eu pedi um tradutor para eles. Eles falaram: eu acho que é mais fácil você falar com um representante nosso no Brasil. E aí foi o Gustavo que fez a entrevista. Eu não sei exatamente de onde o Gustavo é, mas ele é um representante brasileiro e aí ele que fez a entrevista comigo. Muito bem. Dante, eu te agradeço pela gentileza em nos atender e contar um pouquinho sobre esses passos na sua jovem carreira, mas com essa ligação tão especial com o esporte. E obrigado por nos representar tão bem aí para essa edição aí do ano que vem dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que venham mais e mais feitos pela frente, com muitas medalhas, né, representadas no peito dos atletas brasileiros, né? Sim, muito obrigado por me receber. Queria dizer que fico muito feliz com isso. Para mim, as Olimpíadas era uma coisa muito distante de mim e das pessoas normais. É uma coisa que seria só para pessoas muito especiais, em contextos muito especiais, e poder, sei lá, ser protagonista da história das Olimpíadas dessa forma, sei lá, não sei, eu gosto quando as Olimpíadas elas se aproximam assim do povo e mostram como ela é aberta para todas as pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Muito bem. Você já subiu no pódio. Parabéns. Valeu, Dante. Um abraço para você, querido. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.